O uso de suplementos alimentares vem crescendo a cada ano. No ano passado, esse mercado movimentou cerca de R$1,5 milhão de reais. E um mercado que vem crescendo tanto, né? Surgem dúvidas, mas será que realmente não tem nenhum problema tomar esses suplementos? Pode trazer algum malefício para a saúde? E é justamente para falar sobre esse assunto, né? Se tem algum risco tomar suplementos, como tomar os suplementos de forma adequada, que a gente convidou a Rafaela Conte. Ela é nutricionista e especialista em nutrição e suplementação esportiva. Rafaela, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você. Bom, acho que a principal dúvida é, tem algum perigo tomar suplementos, Rafa? Com certeza. Primeiramente, deve-se procurar um profissional, né, um nutricionista, comentar sobre se há patologia, né, então se a pessoa é uma pessoa diabética, se é uma pessoa hipertensa. Obviamente que alguns termogênicos, por exemplo, têm uma quantidade relativa de açúcar, então uma pessoa diabética não é recomendado. Uma pessoa hipertensa também não é recomendado, por exemplo, o termogênico, por acelerar o metabolismo, aumenta a pressão arterial, podendo, né, levar a riscos desse paciente. Uso de carboidratos também pode até aumentar o peso em vez de auxiliar, sendo na quantidade aí superior à adequada. Então, tem que realmente tomar cuidado, que pode sim estar podendo trazer malefícios à saúde. Uma pessoa com doença renal crônica, por exemplo, tem as quantidades de proteína bem mais rigorosas, então tem que tomar bastante cuidado com o que já está sendo utilizado na alimentação para colocar mais a proteína do suplemento. Então, realmente é bem preocupante e tem que tomar muito cuidado. Não dá para sair tomando suplemento assim sem nenhuma indicação. Não, muito perigoso. E, infelizmente, muita gente tem feito isso, né? Sim, com certeza. Bom, o pessoal às vezes pensa que suplemento é só para atleta, né? Pessoas que faz um esporte de alta performance. É ou não? Uma pessoa comum pode tomar suplemento? Com certeza, ainda mais que está nessa rotina bem corrida, a maioria das pessoas, às vezes as pessoas não têm esse tempo para estar parando para comer o alimento em si, então em alguns casos é interessante estar colocando um suplemento para a pessoa conseguir esse nutriente de forma mais rápida. Então não é só para praticante de atividade física, em alguns casos é interessante estar colocando suplemento mesmo em praticantes de academia, né? Então praticantes aí rotineiros, diríamos. Mas quando começou esse mercado de suplementos, era mais voltado para atletas mesmo, né? Sim, para o alto rendimento, para recuperação mais rápida, né? Reduzir fadiga, era mais visado para alto rendimento mesmo. Mas o que aconteceu? Esse fenômeno sociocultural do pessoal que liga, né? Então, a insatisfação corporal com a exposição pela mídia desses corpos que seriam padronizados, então corpos musculosos. Então, as pessoas têm procurado esses recursos ergogênicos, que seriam os suplementos, para conseguir alcançar esse objetivo mais rapidamente. Então é isso que está acontecendo. Mas tem que ter bom senso, né? Com Porque certeza. É diferente o corpo de um atleta, né? Uma pessoa que tem a necessidade é muito superior a um praticante de atividade comum, né? A praticante de atividade é lá uns 40 minutos, uma hora de exercício. Já um atleta é de 3 horas por dia de exercício. Então as necessidades realmente são muito superiores. Bom, o mercado cresceu muito, né? Como eu falei agora no começo da entrevista. O que as pessoas esperam quando elas chegam, por exemplo, na clínica e falam, eu quero tomar suplemento? Qual que é a expectativa das pessoas? A expectativa é alcançar esse corpo desejado rapidamente. Então, é uma mágica. Mas não faz mágica o suplemento. Não seria. Mas é essa esperança de conseguir mesmo alcançar esse resultado mais rapidamente. Alguns suplementos, óbvio que vai auxiliar mais, tem uma biodisponibilidade, uma absorção melhor do que o alimento em si, mas óbvio que ele não é para ser utilizado no lugar do alimento, ele é para ser complementado. Então, o que a gente não consegue ingerir através dos alimentos, a gente complementa mesmo com o suplemento. Mas não pode substituir refeição por suplemento. O ideal não seria. Só em alguns casos específicos mesmo. Mas tem muita gente que faz isso, né? O whey protein às vezes é utilizado como substituto de refeição, né? Mas sim, não é para isso que ele é utilizado. Não seria. E a Rafa vai até explicar pra gente, né, um pouquinho sobre cada suplemento. Os principais, né? Que são muitos. Sim. Por exemplo, o whey protein, o famoso whey protein, o que é? O whey protein, ele é a proteína do soro do leite.
O objetivo dele mesmo é o aumento de massa magra. Ele geralmente é utilizado logo após o exercício pela alta absorção, então ela é uma proteína que absorve rapidamente. Além de ajudar no aumento de massa magra, ajuda até a reduzir a fadiga, porque tem uma recuperação muscular mais rápida. E basicamente seria isso. Sempre pós-treino, whey? Ou pode tomar antes? Geralmente, o ideal seria no pós-treino, mas a nutrição esportiva, assim, ela não tem um padrão, sempre vai ser. Em alguns casos, pode ser utilizada num lanche da tarde, se necessário, depende de toda a rotina do paciente. Até quando eu comecei a pós-especialização, a gente até fica bravo porque a gente fala, mas nada é específico, ele fala, tudo varia. E a gente ficava bravo, porque a gente queria um padrão pra gente levar aquilo. E depois, quando a gente começa a entender, a gente vê que não existe realmente esse padrão. Que tudo vai depender da rotina, do tempo da pessoa para ingerir um alimento. Então, o mais específico do whey seria pós-treino. Porém, pode ser utilizado em outros horários sem problema. Depende também da alimentação da pessoa, as horas que ela consegue comer, né? A hora que ela vai para academia. No caso, por exemplo, tem a caseína. A caseína também é uma proteína derivada do leite, só que ela tem uma lenta absorção. Então, a gente não usa ela no pós-treino. Pós-treino seria mesmo o whey. Ela a gente usa em lanches intermediários ou à noite. Pela lenta absorção, como a gente fica muito tempo em jejum dormindo, seria ótimo essa absorção lenta. Então, você está tendo aí esse nutriente por um longo tempo. A albumina, por exemplo, ela também ela vem do ovo. Então, a desidratação da clara do ovo. A albumina ela também tem lenta absorção e também é utilizada aí nos lanches intermediários ou à noite. A caseína tem que a albumina ela tem que tomar um pouco de cuidado com ela, por conta quem tem alguma intolerância ou algum problema gastrointestinal por causa do ovo, né? O ovo ele é bem alérgico a algumas pessoas, então tem que tomar esse cuidado. Quem tem doença renal crônica tem que tomar cuidado tanto com o whey quanto a caseína, quanto a albumina, porque são aminoácidos. E para doente renal crônico, as proteínas são mais restritas, então sempre tem que tomar cuidado com essas proteínas mesmo em excesso. O excesso de proteína, então, sobrecarrega os rins, principalmente? Sim, seria principalmente. Isso? Então, e quem toma uma dessas proteínas, por exemplo, eu tomo whey protein, eu posso tomar também a caseína e a albumina ou não? Se toma um tipo de proteína, sobrecarrega o organismo, como é que funciona? A gente faz o cálculo de proteína pela alimentação. Então, a gente calcula quanto vai ter de proteína na carne, em leguminosas, enfim, na sua alimentação inteira. O que falta, então a gente calcula a proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, um indivíduo sedentário, a gente calcula 0,8 a 1,0 de gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente multiplica isso pelo peso, vai dar um valor X, a gente vê o quanto deu na alimentação. E tá faltando tantas gramas, então eu vou complementar ou com um whey, ou com uma caseína, ou com uma albumina. Já para praticante de atividade física, essa quantidade aumenta. Geralmente vai aí 1,2 mais ou menos a média. E já um praticante de atividade física mais intensa, essa quantidade pode chegar a 1,8 gramas por quilo de peso. Então, primeiro me baseio na dieta em si, o quanto eu vou conseguir de proteína só com a dieta, e o que falta a gente complementa com essas outras proteínas. E a principal função da proteína é a construção muscular, é isso? Síntese muscular, né? Que seria aumento de massa magra. Já a glutamina tem um efeito na recuperação? A glutamina é um aminoácido não essencial. Então, o que a gente acabou de falar são aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz. A glutamina, ela é não essencial, ou seja, o nosso corpo produz ela. Só que ela auxilia tanto no sistema imunológico, então ela produz energia para o sistema imune, quanto também ela é uma fonte principal para síntese muscular, então ela favorece o aumento de massa magra. Então é bem interessante também utilizar ela em alguns casos. Ajuda a não ficar com dor no dia seguinte? Sim, também. Isso? Ela também auxilia um pouco na fadiga. E essa glutamina é só para quem faz atividade física, no caso, então, já que é para uma recuperação muscular ou não? Ela é mais para quem pratica atividade física, mas vamos supor uma pessoa que tem um sistema imunológico mais baixo. Em alguns casos, a gente acaba utilizando para auxiliar também no sistema imune.
E a creatina, o que ela faz? A creatina, ela é uma amina, né? Ela é sintetizada por aminoácidos. Ela é mais utilizada em exercício de explosão. Então, vamos supor, 100 metros rasos ou em provas de natação curtos, 50, 100 metros, enfim. Ela ajuda na produção de energia. Então, síntese e ressíntese de ATP. Né, que seria aí a nossa energia. Então, ela ajuda muito na força, na explosão do paciente, enfim. Ela é bem interessante, só que ela também tem que tomar cuidado por ser um aminoácido com a função renal, também é uma precaução que tem que ter. Bom, a creatina, tem gente que fala que incha também, é verdade isso? Ela retém líquido no músculo, então acaba tendo esse inchaço realmente. E também por ajudar no aumento de massa muscular, as pessoas confundem, né? Então vê que aumentou o peso e falam, mas não é só retenção de líquido, aumentou a massa magra, vai aumentar o peso também. Então são esses dois fatores que acaba acontecendo. Aliás, a balança não é parâmetro, a balança é um dos parâmetros. É um dos parâmetros, né? Às vezes a pessoa fica feliz porque perdeu muito peso, mas perdeu não só gordura, mas massa magra. Isso é uma perda de peso não... ruim. Ela é ruim. Agora, uma perda de peso legal é perder gordura, manutenção ou aumento de massa magra. Isso seria uma perda de peso positiva. Bom, falando ainda sobre os suplementos. Maltodextrina, é um carboidrato, né? É um carboidrato complexo. Ou seja, ela tem média absorção, geralmente ela é utilizada ou pré-treino ou durante o treino. A intenção dela é manter os níveis de energia durante o treino para ter um melhor rendimento aí durante o treino inteiro. A restrição dela tem que tomar cuidado com a quantidade, pessoas diabéticas, ela melhora, que nem eu disse, o rendimento mesmo por conta dessa disponibilidade de energia aí durante o treino inteiro. Tem gente que também utiliza no pós-treino para ter uma recuperação mais rápida, reduzindo a fadiga. É isso, basicamente, da maltodextrina. Você falou que é um carboidrato complexo, né? Complexo é que demora para o corpo demora absorver? Mais para ser digerido, né? Já a destrose, ela é um carboidrato simples que a gente fala. A gente absorve ele rapidamente, então não é interessante usar nem pré e nem durante o treino, só pós-treino, também pensando aí numa energia, uma fonte de energia mais rápida para recuperação. Mas qual que é, por exemplo, a diferença, já que é um carboidrato que você toma antes do treino para dar energia, né? Para render bem o treino. Sim. Qual que é a diferença de tomar uma malto e comer, por exemplo, sei lá, uma fruta ou algum outro carboidrato? A gente, óbvio, quer priorizar o alimento em si. É melhor você comer um alimento mesmo. É só quando as pessoas não têm mesmo a disponibilidade de estar parando para se alimentar. Então é melhor comer, tomar a maltodextrina do que ir em jejum para exercício. Em jejum para exercício você não tem energia, você vai retirar dos músculos. Então, em vez de evoluir, aumentar a massa magra, você vai estar perdendo massa muscular. Mas se tiver a possibilidade de comer algum carboidrato... Melhor, não tem necessidade de suplementar. São em casos aí que a pessoa é mais corrido mesmo e precisa de algum artifício mais rápido. Por isso que é justamente o que você falou, né, Rafa? De que cada pessoa, cada caso, cada rotina, alimentação... É muito específico. É muito específico. Tem que ver toda a rotina da pessoa, desde que acorda até a hora que vai dormir, o horário do treino. Tudo isso interfere. Senão acaba tomando, às vezes, um suplemento, gastando um dinheiro que não tem necessidade. Que não tem necessidade, dá para se alimentar normalmente, sem colocar nenhum suplemento. E o BCAA? O pessoal fala muito também desse suplemento. Tá. O BCAA, ele é muito utilizado, visto que são os aminoácidos de cadeia ramificada, então leucina, isoleucina e valina. 1/3 dos nossos músculos é composto pelo BCAA, então ele tem ação anticatabólica, mais o BCAA. Então, durante o treino, se não tem energia lá disponível, o organismo vai retirar do músculo. Então, ele acaba já dando esses nutrientes, esses aminoácidos, para não utilizar o músculo, preservar a massa magra mesmo. Bastante gente utiliza, né? Bem famoso. Bastante, sim. Ele é bem interessante de utilizar. E esse tem alguma contraindicação do BCAA? Também doentes renais crônicos, basicamente, por conta que é composto por aminoácidos, né? Sim. E os EMA?
O ZMA, ele é um complexo de zinco, magnésio e aspartato. O ZMA, ele auxilia na produção do hormônio testosterona, ele também estimula a ação do óxido nítrico, que tem ação vasodilatadora, então leva os nutrientes, oxigênios para o músculo mais rapidamente. Então, são micronutrientes que auxiliam mesmo no ganho de massa magra. A gente falou agora há pouco de carboidrato, né, do complexo, tem um carboidrato simples que é a dextrose também, né? A destrose, isso. Destrose? Isso. Qual que é a função dela? Então, é aquela que eu te disse que ela usa pós-treino, geralmente, né? Então, pré e durante treino seria a maltodestrina, por liberar essa glicose devagarzinho. Já a destrose, ela tem uma absorção mais rápida. Então, seria mesmo para repor rapidamente o que foi gasto nessa atividade física. Bom, agora um suplemento que acho que é o queridinho, né? Que todo mundo quer tomar e acha que vai resolver todos os problemas são os termogênicos. Sim, com certeza. São os mais procurados e os que a gente tem que tomar até mais cuidado aí. São os famosos queimadores de gordura. A intenção do termogênico em si é transformar a caloria da gordura e dos alimentos em energia, né? Então é queimar mais rapidamente. Então o que acontece? A intenção é aumentar o gasto calórico, em comparação, por exemplo, sem o termogênico você iria gastar X calorias, com o termogênico você vai gastar quase o dobro das calorias, fazendo a mesma atividade física pelo mesmo tempo, então seria meio que o passe de mágica. Particularmente eu não indico para os meus pacientes porque tem muitos riscos, pessoas com predisposição na família a problema cardiovascular é bem perigoso, pessoas com alteração de pressão, bem perigoso por aumentar a pressão. Pessoas diabéticas, tem um pouco, não em todos, mas em alguns termogênicos tem uma quantidade relativa de açúcar, então também tem que tomar cuidado. Efeitos colaterais, pode dar insônia, arritmia cardíaca, tem aumento de pressão, enfim, tem bastante malefícios aí. Eu sou particularmente contra pelos riscos que pode acontecer ao paciente. Então eu sou mais cautelosa com os termogênicos, não sou a favor. Geralmente eles são à base de cafeína, né? Geralmente sim. Cafeínas e outros estimulantes. Mas tem algum tipo de pessoa que é indicado tomar ou geralmente não é bom para ninguém o termogênico? Tem pessoas que têm um metabolismo mais lento, mas eu prefiro utilizar, por exemplo, o chá verde em si, que auxilia no aumento aí da velocidade de metabolismo, em outras opções mais leves, diríamos assim. E o pré-treino? É diferente, né, do termogênico? Então, ele acelera também, tem uma função de acelerar, é isso? Tem alguns estimulantes, em alguns pré-treinos, não em todos, mas a maioria sim. Ele seria mais a combinação de nutrientes necessários como pré-treino. Mas, que nem eu disse, nada substitui uma alimentação completa. Se a pessoa consegue parar para se alimentar antes, não teria necessidade de estar ingerindo um pré-treino. Também depende de cada caso, Depende de cada caso. Bom, como a gente falou várias vezes, sempre é importante consultar um especialista para montar uma dieta adequada e quais suplementos pode ou não, né, que é adequado ou não tomar. Mas assim, em linhas gerais, quem tem o objetivo, por exemplo, de emagrecer, porque eu acho que os dois principais objetivos é emagrecer ou ganhar massa magra ou as duas coisas, né? Para quem quer emagrecer, quais desses suplementos geralmente são os mais adequados? Dentre os que a gente falou, geralmente seria mais os termogênicos mesmo, que particularmente eu acabo utilizando outros artifícios para ajudar a acelerar esse metabolismo. Algumas pessoas usam a L-carnitina com a intenção de que queime mais gordura, mas também não há estudos comprovando a ação dela. Geralmente são mais para pessoas vegetarianas que têm um benefício com a L-carnitina. Geralmente quem quer perda de peso, elas não pensam muito na massa magra, só que a perda em si sem contabilizar isso. Então tem que tomar também um pouco de cuidado para ver se está sendo benéfico essa perda. Que nem a gente disse do peso geral, né, global da balança. Tem que ver composição, o que está perdendo, o que está ganhando de massa magra.
de gordura, enfim. Tudo E como é que essa avaliação é feita para o pessoal entender? Além da balança, o que mais que uma nutricionista avalia? A gente faz avaliação antropométrica, né? Então a gente avalia o peso e as pregas. Então, prega cutânea trispital, bispital. Então, todas essas preguinhas de gordura, suprilíaca, subescapular. Tem uma fórmula, então a gente joga nessa fórmula e dá o percentual total. Então, tantos por cento de gordura e o quanto é de massa magra, o quanto é de gordura. Então, sempre nos retornos a gente vai ver o peso e vai ver o que ganhou de massa magra, o que perdeu de gordura, ou se não aconteceu isso. Seria mais isso. Quando o objetivo é ganhar massa magra, quais são os principais auxiliadores? Os principais seriam os à base de aminoácidos, né, que seriam as proteínas, whey protein, caseína, albumina, creatina, seriam mais esses mesmo. Tem alguma diferença de suplementação para homem ou para mulher? São basicamente muito similar, não tem muita... Tem até o whey que é para mulher, né? Assim, sim, tem algumas diferenças, sim. mas... É basicamente a mesma coisa. O que muda? As necessidades dos homens, com certeza, é muito superior às necessidades das mulheres, né? Então, as dosagens em si que vão mudar. Mas, realmente, poucas, em relação a nutrientes, poucos nutrientes que mudam. Às vezes algum micronutriente, alguma vitamina que a mulher tem a necessidade diferente do homem, mas em relação a macronutrientes, que seria carboidrato, proteína e lipídio, vai ser bem similar. O que muda é a dosagem, a quantidade necessária para cada gênero. Bom, a gente não vai citar marcas, mas há uma diferença entre os tipos de suplemento? O que a pessoa tem que observar no rótulo para ter a certeza de estar comprando um suplemento realmente bom, que vai atender as necessidades do que ela precisa? Primeiro, tem que olhar se é liberado pela Anvisa esse suplemento, se ele segue todos os padrões estipulados. Tem que tomar cuidado com o mercado negro, então, vou comprar de fulano que traz de não sei onde esse suplemento, então comprar em lugares seguros. Seria mais isso mesmo. Inclusive, tem suplementos que não são liberados no Brasil, né? Que a tabela nutricional é feita de acordo com regras de outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes o pessoal quer comprar esse tipo de suplemento que não é liberado aqui, né? Sim, não é liberado. Aí sempre tem alguém que acaba trazendo esses suplementos, mas aí não tem essa segurança de ter passado pela Anvisa para estar dentro dos parâmetros, né? Então, os parâmetros daqui do Brasil é diferente de outros países, então tem que levar em consideração isso. Bom, como esse mercado vem crescendo, a Anvisa cada vez mais tem que ficar de olho também na qualidade, né, desse suplemento, se o que está escrito aí no rótulo realmente é o que tem no suplemento. Como é que tá isso? Até saiu algumas polêmicas ultimamente na internet, né? De algumas avaliações que foram feitas, se tinha realmente aqueles nutrientes ou não, porque senão a pessoa compra o produto e está ingerindo uma coisa que não é o que ela precisa. Né? Esporadicamente são realizadas algumas pesquisas e é bom sempre estar de olho, né? Para ver quais marcas estão dentro dos parâmetros estipulados pela Anvisa. Mas, por exemplo, as últimas que saíram, algumas marcas de whey tinha quantidade de cafeína que não tinha descrito no rótulo. Então isso é totalmente maléfico, né? Então não deveria, se tem no produto, deveria constar no rótulo. Então é feito toda essa pesquisa e as marcas têm a possibilidade de se adequar. Então, isso está irregular, então vamos regularizar, né? Ou senão eles vão tomar as devidas providências, né? E para o profissional da área de nutrição isso é terrível, né? Porque terrível. Você faz a indicação, às vezes sem saber que é um produto. Sim, a gente leva em conta o que está no rótulo, né? E a gente pode causar um prejuízo aí para o paciente sem ter culpa, porque a gente não está vendo aquilo no rótulo, aquele componente. Bom, mas acho que com a competição entre as marcas também, a tendência é até melhorar a qualidade dos suplementos, sim, né? Todo mundo ficar mais atento a isso, porque as pessoas querem comprar o que realmente está escrito ali no rótulo. Com certeza. A maioria das marcas, assim que saem essas pesquisas, já regularizam o que está inadequado para estar aí brigando no mercado, né? Tem idade para começar a tomar suplemento? Bom, existem alguns suplementos específicos para a idade. Então, tem suplementos para crianças, tem suplemento para adultos. Tem suplemento para criança? Sim, tem crianças com baixo peso, que necessita de um suporte nutricional. Tem alguns suplementos específicos para determinadas patologias. Então, com quantidade, por exemplo, para uma doença renal crônica. Suplementos que têm a quantidade de proteína adequada. Então, existem suplementos para
para todas as patologias, para todas as idades. Então, não tem uma idade específica, vai da necessidade da pessoa, a particularidade, que é o que eu sempre vou te falar. Inclusive a terceira idade está entrando com tudo nessa de suplementos, né, o pessoal? Sim, a terceira idade, tem muita gente que fala, mas é idoso, para que suplemento? Aí que às vezes tem mais necessidade. Com o aumento da idade, ocorre a diminuição da massa magra, que a gente fala sarcopenia. E aí que entra a necessidade de uma alimentação adequada, e se a gente não consegue as necessidades na alimentação, a gente consegue suplementar para conseguir esse aumento da massa magra. É óbvio que um idoso com uma massa magra adequada vai ter uma qualidade de vida melhor, vai se mover melhor, menos risco de queda, enfim, é extremamente importante, principalmente na terceira idade, que a massa magra acaba reduzindo, tomar as devidas, né, precauções com a alimentação e, se necessário, a suplementação. Ainda tem muito preconceito, assim, em relação aos suplementos? O pessoal confunde o suplemento com anabolizante, com a bomba, né? Acha que, não, isso não pode. Sim. Até tem, muitas vezes no consultório em si, vêm as mães totalmente preocupadas. Mas o que é isso? É totalmente diferente. Os anabolizantes são a partir de hormônios. O único profissional habilitado para passar os anabolizantes é o médico endocrinologista, que, né, no caso de uma necessidade de reposição hormonal. Nós, nutricionistas, a gente já passa apenas os suplementos que são à base de nutrientes, né? Então, carboidrato, proteína, lipídio, né? Então, no lugar da alimentação, caso não dê para se alimentar adequadamente ou falte na alimentação, e a gente tem que complementar. Algumas pessoas criticam, né, o uso de suplementos, até porque dizem que assim, eu não vou conseguir ingerir uma quantidade de proteína só com a comida, só com a carne, por exemplo. Então, assim, eu tomar uma coisa artificial, o meu corpo não vai estar preparado para isso, já que eu não conseguiria achar isso na natureza, digamos assim. O que você acha disso, Rafa? Não tem relação, desde que você compre um produto adequado, confiável. Até mesmo, por exemplo, tem o whey protein, ele é hidrolisado. As cadeias de proteína, ela é mais quebrada, então a absorção é bem mais facilitada, tendo muito menos risco de alergia ou de algum problema gastrointestinal, que a absorção é muito facilitada. Então, eu acredito que é mito. É mito. Sim. Em relação ao mercado ser ainda novo, né? Tem acho que uns 30 anos mais ou menos que a suplementação, acho que nos últimos 10 que se popularizou mais, 5, 10 anos. Então, assim, a gente não tem ainda uma geração que começou a utilizar isso há muito tempo. No máximo uns 20 anos, 30 anos, geralmente atletas nessa época, né? Então, pode-se afirmar com segurança que é seguro usar os suplementos, já que a gente ainda não tem esse parâmetro? Sim, é seguro desde que nas quantidades determinadas, né? Então, nós nutricionistas, a gente realiza o cálculo de proteína por quilo de peso, então vai utilizar só o que está dentro do adequado, não só a proteína em si, que sempre cai em cima da proteína, mas os outros nutrientes, né? Então, óbvio que o carboidrato em excesso pode até gerar um aumento de peso, gordura em excesso pode causar um acúmulo de gordura no fígado, por exemplo. Então, assim, dentro dos parâmetros estipulados, não há riscos, mas o que acontece é que a maioria das pessoas vem usando indiscriminadamente, né? Então, sem uma orientação por conta própria. E se essas quantidades são superiores à necessidade, pode ser que sobrecarregue alguns órgãos e traga malefício, sim. A gente vai ficar sabendo daqui a um tempo sobre isso, que nem você mesmo disse. Bom, a gente falou até em relação à mídia divulgar muito nessa questão dos corpos perfeitos, sobre os suplementos, né, o alto rendimento. As pessoas às vezes acham que o suplemento faz milagre, né? Sim. Que vai começar a tomar um whey protein, vai ficar forte, que vai tomar um termogênico, vai ficar magrinha, só com o suplemento. Isso é uma ilusão, né, Rafa? Com certeza. Na verdade, é aquele passe de mágica que o pessoal, né, espera, é uma ilusão, na verdade. Nada por si só isolado vai trazer uma melhora. É global, então a alimentação do dia inteiro, a suplementação adequada, nas quantidades adequadas, o exercício físico. Não adianta eu colocar os nutrientes necessários, mas se não tiver um estímulo da atividade física para conseguir o aumento de massa magra, né? Não é só tomando suplemento que eu vou ganhar músculo. Então tem tudo isso envolvido. E o pessoal tem usado muitas fórmulas prontas, que é justamente o que a gente está enfatizando aqui, que não tem uma fórmula pronta, né? O pessoal vê na revista, vê na internet, ou então, meu amigo está tomando tal coisa. O que você acha sobre isso? Essa popularização, que por um lado é bom que a gente tem informação e acesso, mas por outro cada um acha que pode tomar o que bem entender, Sim. né?
é muito arriscado. Essas dietas de internet, elas são bem gerais. Ela não leva em consideração se é homem, se é mulher. Ela não leva em consideração sua atividade física, seu gasto calórico. Então, quanto tempo você treina, então quanto você vai precisar de energia para aquela atividade física. Então, geralmente são dietas hipocalóricas que acaba restringindo. Então, às vezes a pessoa faz uma atividade física mais intensa e é o que a gente até já conversou, que acaba perdendo massa magra, né? E perdendo pouca gordura, ou às vezes nem perdendo gordura, enfim. É totalmente inviável seguir essas dietas pré-prontas, sem falar que as dietas pré-prontas elas não levam em consideração se você tem alguma patologia. Então, se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem histórico na família de alguma patologia e tem que ter restrição, tem que ter cautela, é totalmente arriscado. E, aliás, a gente vê muito também os famosos falsos magros, né? O que seria isso, Rafa? O falso magro, a gente faz a avaliação do índice de massa corporal, né? Que ele classifica em desnutrição, peso ideal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3, enfim. O falso magro é quando ele está dentro do parâmetro de eutrofia, que é o peso ideal, mas quando a gente faz o percentual de gordura, esse percentual está muito elevado, ou tem alguma dislipidemia, então o colesterol é alterado, é bem superior, triglicérides é também superior à recomendação. Então é a ilusão de que está dentro do peso ideal, só que é uma pessoa com pouca massa magra, muita gordura e com o perfil bioquímico aí de exames totalmente alterados. E é possível obter assim, um resultado legal na academia sem tomar suplementos? Se, a partir dos cálculos, né, dos nutrientes necessários, se for alcançado só com alimentação, perfeito, não precisa de suplemento. Dá para ter um bom resultado, sim. Mas como o mercado tem crescendo, assim, até o pessoal da área de nutrição, muita gente tem procurado especialização nessa área até para atender esse público, né? Que nem, por exemplo, quando chega alguém na sua clínica, o pessoal quer tomar suplemento, né? O pessoal a maioria indica um suplemento para mim. Indicação porque, né, eles querem um resultado mais rápido, né? Eu particularmente vejo, que nem eu disse, a necessidade real de se colocar o suplemento. Se eu não conseguir alcançar com a dieta em si, eu complemento sim. Dentro de todas as especificações que a gente fez, se tem alguma patologia envolvida, histórico familiar, enfim, tudo isso. Bom, o bate-papo foi rápido, até meia horinha aqui de conversa, mas acho que a intenção é justamente esclarecer, né, um pouquinho para o pessoal que está em casa, que é importante buscar informação, buscar um profissional qualificado, que não dá para sair tomando qualquer coisa. Quando se fala de saúde, é uma coisa muito séria, né, Rafa? Com certeza. Então, eu queria até deixar um espaço aqui para você deixar o seu recado, né, para o pessoal. Procure, né, um especialista, saiba exatamente o que você está tomando, não vá na moda, né, sim, no que aparece aí na mídia, que não tem uma especificação para a pessoa, né? Sim. Pode deixar seu recado, Rafa. Dá bronca no pessoal. Por parâmetros de saúde mesmo, é importante estar procurando um profissional habilitado para ver real necessidade de estar suplementando. A gente consegue com alimentação, então para que suplementar? O paciente às vezes é um atleta, é alto rendimento, necessita dessa suplementação, legal, vamos suplementar. Mas cuidado com essas dietas prontas, que acaba, em vez de te auxiliar, vai piorar a situação, vai interferir na composição corporal de forma negativa. Enfim, procure sempre um profissional habilitado para ele tá te orientando certinho qual necessidade real. Bom, Rafa, obrigada por ter vindo aqui na TV Câmara, trazer sempre informação e esclarecimentos para a gente. Obrigada a você. Bom, a gente conversou então com a Rafaela Conte, ela é nutricionista, especialista em suplementação alimentar e esportiva. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar as nossas redes sociais. Você pode procurar no Facebook, Câmara Municipal de Jaú, ou pelo YouTube. Obrigada e até a próxima.